Tu és santo, Tu és bom, Tu és digno. Senhor, nós entregamos, Pai, todo louvor, toda adoração a Ti. Toda exaltação neste lugar, Pai, é para Ti, Senhor. Porque entendemos que Tu és o único merecedor de toda a honra, todo louvor. Tu és bom conosco em todo o tempo. Pai, nós Te amamos, Te exaltamos, Te desejamos, Senhor. Permanece, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Permanece, Espírito Santo de Deus, falando conosco. Permanece, Espírito Santo de Deus, agindo em nossas vidas. Age, Senhor, em cada um de nós. Fala conosco, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo que necessitamos, Senhor, para sermos melhores, estarmos cada vez melhor diante de Ti, para que nós possamos cada vez, ó Deus, estar mais próximos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Como é bom estar na presença do Senhor, não é? É tão maravilhoso quando nós nos achegamos a Ele assim e a gente sente que Deus está próximo. Mas hoje eu quero falar algo que às vezes nós não sentimos, que é altos e baixos. Você já passou por isso? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos fé no nosso coração. O Senhor vem e coloca fé no nosso coração. Só que essa fé é algo dinâmico, é algo que Ele tem que crescer ao longo do nosso caminho. Mas por vezes, ela fica meio estagnada e passamos por algumas vezes altos e baixos. Passamos por momentos que nós temos a plena confiança que o Senhor está conosco. Que Ele vai fazer, que o Senhor vai está agindo, que Ele está conosco e Ele vai à minha frente, é Ele que faz, Ele que cura, e nós temos essa plena confiança. Mas tem outros momentos que achamos que nada vai dar certo. Há momentos que achamos que nada vai acontecer, que o Senhor nem está nos ouvindo. Você já passou por isso? Você já passou na sua vida? Não fique desanimado, isso acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Por que a nossa vida espiritual, a nossa fé, ela passa por esse alto e baixo? Porque nossa vida espiritual, às vezes, você já sentiu que parece que é como andar na montanha-russa? Tem dia que você está lá em cima no Senhor, tem dia que você está lá embaixo assim, daí dá aqueles loop, frio na barriga, vai e volta. Às vezes nós nos sentimos assim. Aí quando nós estamos lá embaixo, estou com o Senhor, agora estou aqui embaixo. Deus esqueceu de mim, Ele me abandonou. É assim que às vezes nós nos sentimos. Mas por que isso acontece? Qual que é o problema? O problema é conosco? Muitas vezes é. Uma das razões que sentimos abandonados por Deus, nos sentimos afastados, é quando nós ouvimos os nossos sentimentos. Ouvir os nossos sentimentos não é ruim, mas muitas vezes os nossos sentimentos, eles estão desestabilizados. Eles estão, assim, eles não estão tão amadurecidos. E esse sentimento vem e ele confronta com a nossa mente e nós começamos a entrar em vários questionamentos. E nós começamos a nos questionar e nós começamos a nos basear a nossa fé nesses sentimentos. E a nossa fé não pode ser baseada em sentimentos. Nossa fé não pode ser baseada em emoções que às vezes está em alto e às vezes está em baixo. Nossa fé tem que estar baseada naquilo que o Senhor falou e naquilo que Ele prometeu. E nós temos que estar baseados nisso. E não conforme eu estou, mas conforme o Senhor falou. E nós vamos ver quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em Salmo 22. E aqui é um salmo de Davi, é um salmo profético. Quando Davi profere esse salmo, quando ele fala esse salmo, ele está proferindo ali, se você ler ele todo, nós vamos ler ele rapidinho, você vai ver que ele vai fazer uma menção ao sofrimento de Jesus.
E lá quando Jesus fala em Mateus 27:45, que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava dando já um indicativo para as pessoas que ali estavam cercando, para que eles vissem que ele era o Senhor. Mas aquelas pessoas não entenderam. Aquelas pessoas que estavam ali, eles não entenderam o que eles estavam falando. Muitos até acharam: ele está pedindo socorro para o profeta Elias. E não é isso. Ele estava remetendo a este texto. Ele estava se remetendo a isso, ao sofrimento que ele sofreria. Então vamos ler lá. Então diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos gritos de minha angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu, verme, não sou homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorre ao teu Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre de insegurança, junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és meu Senhor. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Touros aqui não é animais, são pessoas brabas, tá? Homens brabos. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os ossos mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, Senhor, não fiques distante, ó minha força. Vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvemo-nos vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-me todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não me menosprezou, nem repudiou o meu aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Detivem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se levantarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, e haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A prosperidade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Nós somos esse povo que proclama os feitos de justiça. Sabe como nós vimos aqui Davi falando, esses altos e baixos na nossa vida, geralmente ele vem num momento difícil. Ele não vem num momento onde tudo vai bem, onde tudo está bem. Ele vem
muitas vezes em meio a uma crise, a um sofrimento, a uma dor. E nesse momento, são momentos que nós não entendemos, porque muitas vezes estamos passando por isso e não entendemos porque Deus permitiu. E nós não entendemos o que Deus é a vontade de Deus, mas são os momentos que nós mais precisamos de Deus. São os momentos que nós mais precisamos estar próximos de Deus. Nos períodos onde nós temos essa tendência, onde nós nos sentimos sozinhos, abandonados, é onde a gente começa a ter a nossa fé em baixa, onde nós vamos indo para baixo. Sabe, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E cada propósito é diferente. Cada plano é diferente. Cada um tem as suas dificuldades e os seus sofrimentos. E Deus, muitas vezes, nessa dificuldade, é onde nós vamos sair diferentes. Se nós estivermos próximos de Deus. Mas, o que é que faz com que a nossa fé fica em baixa? O que é que faz que a nossa fé fique em baixa? Como nós vimos aqui, o sofrimento. O sofrimento, nós vivemos em um mundo hostil, num mundo onde tem muitas coisas, onde lançam sobre nós muitos medos, muitos sofrimentos, palavras que nos colocam para baixo, palavras que nos deprimem, palavras que nos colocam em depressão, palavras que vão nos colocando lá para baixo. E é esse mundo hostil que nós vivemos. Mas nós temos um Jesus que veio a este mundo e falou: nós teremos aflições, mas eu venci o mundo. Gente, se eu venci, vocês também podem vencer. Era isso que Jesus estava falando. Ele tem muitas aflições. Ele não está dizendo se afaste do mundo. Ele está dizendo, vai ter provação. Mas calma, eu estou com vocês. E vocês vão vencer, assim como eu venci. E sabe o que a gente vê aqui, como Davi, e o que acontece conosco? O que nós começamos a pensar quando nós estamos em baixa? A primeira coisa: Deus me abandonou. Você já se sentiu assim? Deus me abandonou? Você já falou assim: Deus, porque a tua presença não está mais aqui, porque eu não sinto mais isso? Você já falou isso para Ele? Se você vê o versículo 1 e 2, ele diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de mim de salvar-me. Sabe, nesses momentos nós nos sentimos longe do Senhor. Nós nos sentimos abandonados por Ele. Nos sentimos muitas vezes esquecidos por Ele. Mas esse é um sentimento nosso. E esses sentimentos vêm e ele começa muitas vezes assim: será que Deus se importa mesmo contigo? Né? Começa a vir, sabe aquele pensamentinho, aquela vozinha na sua mente, assim? Será? Será que Ele me ama? Será que Ele está me vendo? Mas Ele não me responde. Eu pedi, Ele não me deu. Eu clamei, Ele não me deu. Ele não está me respondendo. Eu estou pedindo isso e o Senhor não está me dando. Algumas vezes o Senhor não vai falar. Algumas vezes não é que Ele está longe de nós. O Senhor apenas não está falando. Sabe, Deus, Ele não dá aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós desejamos coisas que não é preciso para nós. Ele dá aquilo que nós precisamos. Sabe, igual um filho, né? Quem tem filhos, às vezes teu filho pede alguma coisa, ele pede, mas aquilo ele não precisa. Aquilo não é algo de extrema necessidade, né? Às vezes é um celular ou alguma coisa, não é necessidade. Você vai dar aquilo que ele necessita. Você vai estar com ele dando aquilo que ele necessita. E Deus é assim conosco da mesma forma. Deus, Ele não se afasta de nós. Eu vou dar um exemplo. Essa semana, ainda falei para o meu esposo que... Falei, olha, eu não tinha um exemplo, agora eu tenho um exemplo. Ele falou algumas coisas em casa e os filhos não gostaram. E na hora de almoçar, um deles, não vou falar quem, desculpem como quiserem, um deles não quis almoçar onde ele estava sentado. Né? Ele sentou para almoçar no mesmo lugar, o outro sentou no mesmo lugar, eu estava do lado de cá da cozinha, o outro veio e colocou o seu prato aqui. Tipo, ele se afastou do pai. Aí veio muito claro, é assim que nós fazemos. Deus continua no mesmo lugar.
Deus continua sentado no trono, no mesmo lugar. Nós é que nos retiramos. Nós é que vamos para outro lugar. Nós é que, ao invés de sentarmos e nos alimentarmos com Deus, nos alimentarmos com o Pai, estarmos com Jesus, não, nós nos retiramos e vamos comer sozinhos. E começamos a deixar as mentiras vir na nossa mente. Deus não te ama. Deus não quer. Ele não quer isso para você. Ele não gosta de você, porque se ele gostasse, ele te dava. É assim que o inimigo age na nossa mente. Um outro ponto que nós vemos aqui, quando nós nos sentimos assim, nessas baixas, é que nós questionamos quem somos. Nós não temos mais um senso de valor. Nós perdemos a nossa capacidade. Se você for ver o versículo 4, o versículo 4 diz assim. O 4 não, eu marquei errado. O versículo 6 diz assim: mas eu sou verme, não sou homem, motivo de zombaria. Eu sou um nada. Não sou ninguém. Eu sou alguém que não tem valor. Eu sou alguém que ninguém ama. E começam a vir essas setas. E nós começamos a ouvir, abrir os ouvidos para isso. E nós vamos indo cada vez mais para baixo. E nós vamos ficando cada vez mais embaixo. E nós vamos ficando cada vez mais para baixo. Porque nós não temos o senso de identidade. Questionamos a identidade. Nós temos que saber quem nós somos em Deus. Você viu que nós cantamos aqui? Eu sou o quê? Filho? Filho? Escolhido? Perdoado? Eu sou o Senhor. Quem tu dizes que eu sou. Não é o que o outro diz. Não é o que está do meu lado diz. Não é o que muitas vezes na nossa família nós teríamos que ser reafirmados na nossa identidade, nos nossos valores. E em muitos lugares não passam por isso. São retirados, são colocados pesos, identidades que não são. E nós venhamos para Jesus cheio de coisas. E nós venhamos não sabendo quem somos, nos sentindo nada. E assim como não nos aceitaram na nossa família biológica, como alguns passaram, alguns pensam assim: não, Deus também não vai me aceitar assim. Deus também não me quer assim. O Pai não me quer assim, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus poderoso. Ele não vai querer eu, que sou, como diz aqui Davi, sou um verme, não sou nada, não sou homem. É assim que o inimigo quer fazer com que nós nos sentimos. Para que cada vez nós nos afastemos do Senhor. Cada vez nós ficamos mais longe. E daí nossa fé não tem ânimo para levantar. E daí a gente já não faz mais nada. Já não lê a Bíblia. Já não faz mais o TSD. Já não tem mais o tempo de oração. E a correria do dia a dia. E nós começamos a entrar nas coisas que o mundo vem trazendo para nós. Na nossa vida secular e no trabalho. E nós vamos nos esquecendo de quem somos em Deus. Nós vamos nos esquecendo. Ele continua lá. Sabe, igual o exemplo que eu falei, sentado no mesmo lugar. Nós que nos retiramos. Então Ele que está no mesmo lugar. É nós que nos retiramos. O povo de Israel também, ele, em algum momento, quando nós vemos lá o profeta Isaías falar no capítulo 49... ele também se sentiu abandonado. Ele também se sentiu longe. Ele se sentiu que Deus os tinha abandonado, porque Deus não estava falando diariamente com alguns deles. Mas o Senhor fala assim que: eu não abandonarei vocês. Eu nunca desprezo vocês. Pode uma mãe esquecer do seu bebê, de amamentar. Pode qualquer pessoa esquecer, mas eu não me esqueço. Sabe por quê? Porque como nós vimos aqui, como Davi vai falar, porque foi Ele que estava lá desde o ventre da nossa mãe. Mesmo que você não tenha sido querido pelos teus pais, ou não tenha sido querido pela tua família, Deus quis você. Deus quis você. Deus estava ali com você. Não esqueça, quando você passar por provações, não esqueça quem você é em Deus. Elias foi lá, fez tudo o que tinha para fazer, o que Deus mandou, mas ele achou que Deus ia agir de uma maneira, porque quando os profetas foram mortos, ele pensou: agora essa mulher doida, essa Jezabel, para de
né, de fazer, de correr atrás de mim, de fazer essas coisas. Mas não foi ao contrário, porque Deus tinha outros planos e não eram os planos do Elias. E Elias chega lá na caverna, ele fica deprimido e ele acaba esquecendo quem ele é em Deus. Sabe, na hora da provação, não esqueça quem você é em Deus. Quem você é em Deus? Diga assim: eu sou filho amado, sou escolhido por Ele. Ele te escolheu, Ele escolheu cada um de nós, Ele escolheu cada um que está aqui. E um outro motivo também que nos leva para baixo é quando nós estamos rodeados de pessoas que muitas vezes são usadas por Satanás. Acompanha comigo o versículo 7 e o 8. Ele diz assim: caçoam de mim todos os que me cercam, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorre ao teu Deus, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele que lhe quer bem. Isso quem vai fazer são pessoas próximas a nós. Às vezes nós pensamos que os insultos e as armadilhas que vão nos derrubar vêm de longe. E às vezes nós estamos bem enganados. Elas vêm bem de perto. Porque sabe, uma pessoa que está longe, uma pessoa que você não tem muita consideração, ela não vai te ferir. Ela não vai te ferir. Mas quem está perto e se deixar, pode ser instrumento nas mãos de Satanás e chegar a nos ferir. Então as pessoas mais próximas de nós, elas começam a questionar a nossa fé em Deus. As pessoas mais próximas de nós começam a acusar. As pessoas mais próximas, você já passou por isso? Cadê o teu Deus? Cadê? Ele não te disse? Ele não te livraria? Ele não é um grande Deus? Como assim? Você, filho de Deus, cristão, passando por lutas? Da onde? Você não tem um Deus? Ele não te respondeu? Aí você começa: será que Ele vai me responder? Aí a gente começa a pensar coisas. Porque essas pessoas começam a lançar em nós. E essas pessoas, ao invés, estamos cheios de peso, já estamos lá embaixo. Ao invés de elas arrancarem este peso, elas começam a trazer mais peso. E elas começam a trazer mais coisas. E as dúvidas começam a vir. E as dúvidas em relação começam a vir. E em relação a Deus começam a vir. E as dúvidas sobre as coisas que Deus falou, mas Deus prometeu, elas começam a vir e começam a lançar. Isso são sementes de dúvidas. Sabe, se nós olharmos para a palavra, um exemplo muito claro disso foi a mulher de Jó. Jó não estava passando por uma dificuldade. Ela falou: mas que mulher, né, gente? Uma mulher dessa não precisa mais de ninguém, né? Não precisa de inimigo, né? Cadê o teu Deus? Amaldiçoa ele e morre, né? Segue tua vida, ele esqueceu de ti, ele não quer mais nada contigo. É assim que acontece. É assim que vem para nós também. Muitas vezes nós lemos e parece tão distante. Mas tem um período da nossa vida, alguns passam por esse período, que isso vem acontecer conosco. Né? E é neste momento de dor que esses ataques são feitos. Este momento de dor é onde o inimigo passa, ali como Jó. Nesse momento de sofrimento, momento de dor, ele vem e começa os ataques. Você não é filho, você não é amado. Você não é querido. Você é nada lá como você era na tua família, tá vendo? Agora dentro da igreja, a mesma coisa. Tá vendo o jeito que o irmão olhou para você? Você não é muito querido aqui, hein? Você não é bem quisto. E é assim começam. E daí nós, ao invés de estarmos com os nossos irmãos, daí nós começamos a nos afastar. E nos afastamos de Deus também. Mas nós não podemos ficar nesse vale de baixa. Nós temos que estar, Deus quer que nós estejamos numa constância com Ele. Deus quer que nós estejamos numa constância com a nossa fé. Mas aqui mesmo Davi, mesmo em toda e meio essa dor, em meio a tudo isso, você vai ver que ele começa a se lembrar ver algumas coisas que para tirar ele da baixa da fé. E é aqui que nós aprendemos com ele. Como que eu saio da baixa da fé? Versículo 3. Reconhecendo a soberania de Deus.
Tu, porém, és santo, és rei, és louvor de Israel. A primeira coisa que nós temos que reconhecer é o quanto Deus é santo. Qual é a soberania? Qual é a posição? Qual é a posição de Deus na sua vida? Ele é o primeiro da sua vida, Ele é o soberano, é Ele, todas as vontades estão na mão dEle, todos os teus planos você já colocou na mão dEle, porque nós traçamos planos, mas Deus, muitas vezes, nossos planos não estão de acordo com o plano de Deus. Ele é soberano na tua vida? É Ele que, se Ele falar sim, você recebe, se Ele falar não, você amém, Senhor? Ou Ele não é soberano? Quando nós conhecemos essa soberania, Deus, Tu és soberano, mas se Tu queres, eu faço. Se Tu queres, eu vou. Muitas vezes não é do nosso desejo. Nós não queremos nos submeter porque vamos sair de uma área que estamos confortáveis. Estamos num momento confortável e Deus quer que a gente vá e faça, a gente vá e fale. E nós não queremos. Deus é soberano na sua vida. É Ele que traça os planos. Os teus planos estão alinhados com os planos de Deus? Sabe, é tão mais fácil quando os nossos planos se alinham ao plano de Deus. É tão mais fácil. Porque muitas vezes na nossa vida nós queremos traçar os nossos planos. Nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Nós pedimos e falamos, Deus, eu preciso, eu quero. Mas nós não falamos, Senhor, seja feita a Tua vontade. E a vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. A vontade de Deus é soberana. Ele é Deus. Ele está no trono. Por mais que nós passamos, como eu falei aqui, às vezes problemas, e nós perguntamos, Deus, cadê Tu? Onde Tu está? Tu está longe de mim, Tu me esqueceu. Ele está no trono sentado. Eu já fiz essa pergunta para Deus em momentos difíceis. Falei, Senhor, onde o Senhor estava? Eu estava fazendo, e isso aconteceu na minha família, onde o Senhor estava? E a resposta foi bem clara. Eu estava no mesmo lugar onde quando meu filho foi sacrificado e morreu por você. Eu estou no mesmo lugar. Estava no mesmo lugar quando meu filho estava sofrendo todas as dores e morreu por vocês. Então Deus está no mesmo lugar. Mas isso faz parte, muitas vezes, do plano de Deus. Mas não podemos ficar nessa baixa. Então nós temos que reconhecer. Nós temos que recordar histórias, testemunho de coisas que Deus fez. Lá o versículo, acompanhem comigo o versículo 4. Em Ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a Ti e foram libertos. Em Ti confiaram e não se decepcionaram. Sabe, nós temos que lembrar de histórias, de coisas do que Deus já fez. Na vida de pessoas do que Deus já fez. Por isso que a igreja, uma das coisas é tão importante. Porque nós vemos que em cada um Deus faz coisas diferentes. Em cada um Deus faz coisas extraordinárias. Maravilhosas. Deus faz assim e é de cada um. E isso reanima a nossa fé. Então nós temos que nos alimentar a nossa mente com coisas que nos levem para perto de Deus. Sabe, com quem você tem alimentado sua mente? O que tem dentro da sua cabeça? Se em algum momento você passar e você ter que recordar alguma coisa. Às vezes nossa cabeça está tão cheia de coisas, ninguém é contra fazer nada, assistir nada. Mas qual o teu maior tempo você tem dedicado a Deus? As coisas de Deus, a palavra de Deus. Às vezes nós enchemos a nossa mente, a nossa memória de filmes, de séries, de várias coisas que na hora que nós precisamos, elas não nos levam a nada. Lógico que nós podemos assistir, isso é bom, nós gostamos muito de assistir filme, é muito bom. Mas o que é que tem ficado na nossa mente? Qual é o tempo que eu tenho para conhecer a Deus? Qual é o tempo, como eu tenho conhecido a Ele, para me lembrar que quando eu precisar, Ele está lá. Para me lembrar que quando eu estou embaixo, as coisas vêm vindo em mim, e vem vindo pesos, como que eu faço para retirar esses pesos? Aqui ele se lembra que
os antepassados, os da geração, o tanto que Deus já tinha feito, o tanto que Deus já tinha tirado. Ele tirou aquele povo da escravidão, Ele conduziu pelo deserto, Ele conduziu cada um, Ele proveu carne, Ele proveu pão, Ele deu todas as provisões. E é isso que nós temos que ter. Nós não podemos ter dentro de nós como comidas estragadas. Sabe, quando deu a pandemia, muita gente ficou bem doido, foi no mercado, comprou um monte de coisa, né? Então, tinha gente que abasteceu as suas prateleiras, abasteceu de comida. Só que essa comida, se ela não for, dependendo da comida, ela vai se estragando, né? Ela vai estragando se essa comida, se ela fica lá no lugar. Às vezes não é uma comida boa, não é algo, a gente comprou muitas vezes algo que é perecível e não alimentos que não são perecíveis. E a palavra de Deus é um alimento que não perece. É um alimento que Ele nos sustenta sempre. O que tem na prateleira da sua vida espiritual? O que você tem enchido o teu espírito? Qual o alimento que você tem comido? Quem você tem ouvido? Quem você tem assistido? Quem você tem enchido os teus ouvidos? Para que nessa hora nós possamos ter boas informações. Então nós temos que cuidar disso, recordar dessas histórias, recordar o que Deus fez na vida do outro, e daí nós podemos, Deus faz na nossa. Ontem eu estava conversando e com uma pessoa, nós fomos fazer uma visita, e daí a gente veio falando, porque era algo tão maravilhoso onde nós passamos, uma conversão tão bonita, algo tão lindo, que você começa a ver assim, nossa, como Deus é maravilhoso, e aquilo começa a erguer a tua fé. E daí nós viemos falando disso, isso leva a gente para cima. É isso que às vezes, quando nós estamos lá embaixo, que nos empurra para cima. É essa fé. E é recordar também, quando nós lembramos dessa fé, nós lembramos, poxa, Deus fez lá, Ele faz aqui. Porque Hebreus 13:11 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o mesmo Deus que agiu no passado, o mesmo Deus que agiu lá atrás, Ele age hoje. O mesmo Deus que curou, o mesmo Deus que fez milagres, Ele faz hoje. Ele faz em nós. Ele faz este milagre. Então abasteça a sua memória com leitura, histórias de pessoas que foram usadas por Deus. Também temos que recordar o que Deus já fez em nós. Aí o versículo 21, ele diz assim, o final dele: e tu me respondeste. O que Deus já fez em nós? Será que Ele sempre te deixa sem resposta? Não, Deus nos responde. Pode ser que a resposta dele não seja aquilo que nós queríamos ouvir. Temos que aprender muitas vezes a receber o não de Deus. Deus nos responde em todo o tempo. Quando nós nos achegamos a Ele. Quando nós estamos perto dEle. Quando nós estamos diante dEle, Ele nos responde. Nós temos que ser gratos, ter um coração grato. Sabe, Davi começa a falar aqui, Deus respondendo. Quando nós temos um coração, Deus, tu já fizeste tanto por mim, tu pode fazer mais. Quando nós temos um coração grato, Ele nos livra da murmuração. Quando nós temos um coração ingrato, automaticamente nós vamos para a murmuração. Lembra o povo de Israel? Ele tinha um coração ingrato. E sempre eles estavam murmurando. Eles não lembravam, o tanto que Deus já tinha feito. E nós muitas vezes fazemos isso. Ter um coração grato em Deus. Ter um coração que louva a Deus. Ter um coração, Senhor, eu não queria, mas eu sou grato. Mas, Senhor, eu te agradeço também e sou grato por isso. Isso nos livra da murmuração. Quando nós, como eu falei, nós estamos perto de Deus, lá em Tiago vai dizer que nós nos achegamos a Deus e Ele chegará a nós. Então nós temos que clamar, esse também é um ponto, nós temos que clamar a Ele, nós temos que estar sempre diante do Senhor, nós temos que nos aproximar clamando dEle. Mas eu quero deixar para vocês aqui práticas para que nós possamos manter a nossa fé forte, manter a nossa fé em alta. Então o versículo 22 diz assim, que é para nós congregarmos, ele fala. Então não deixe de congregar. A primeira coisa, quando nós estamos com a nossa fé embaixo, nós deixamos de vir à igreja.
Nós deixamos de congregar, nós deixamos de nos reunir como igreja. O congregar é fundamental para afirmar a nossa fé, para solidificar essa fé. Estar na igreja nos leva para mais próximos de Deus. Enche o nosso coração de Deus. Quando você não está aqui, você não enche. Porque tem várias pessoas fazendo a mesma coisa. Então enche o nosso coração de Deus. Estar dentro da igreja. Mas é lógico que não é só estar dentro da igreja que vai firmar. A minha vida diária também vai firmar a minha fé. A minha vida de leitura da palavra, a minha vida de aprofundamento do que conhecer a Deus, né? A palavra diz que é para conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus. Então não é para desistir. Ah não, eu já conheço, eu já li. Não, é para nós prosseguirmos toda vez, porque assim nós temos crescimento. Então não deixemos de congregar. Outra coisa, não deixemos de testemunhar as maravilhas de Deus. Compartilhar o que Deus já fez, compartilhar o que Ele faz, compartilhar, isso é bom, isso vai nos enchendo, isso vai vindo, e nós vamos compartilhando, né? Como eu falei ontem, elas foram compartilhando, e foi tão bom aquilo, né? Foi tão bom aquilo, eu acho que nós saímos bem cheios de lá, porque você vê assim a maravilha de Deus. Então compartilhe aquilo que Deus tem feito por você. Compartilhe, porque isso enche o seu coração. Isso enche e te leva mais perto de Deus. Isso enche e você fala assim: eu estava longe, não, Senhor, mas o Senhor já fez, ou o Senhor fez lá, o Senhor vai fazer aqui. Compartilhe. E para nós concluirmos, louvando a Deus. O versículo 25 vai dizer assim que: de ti vem o tema do meu louvor. Na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os teus votos. Aqui ele está falando de estar junto. Então quando nós louvamos a Deus, nosso coração é fortalecido. Nosso coração fica fortalecido. Aquela tristeza, aquele sentimento que vem, ele começa a ir embora. Nós somos libertos dessa tristeza. Você viu que nós cantamos? Às vezes é difícil cantar, né? Como nós cantamos ali, na alegria ou na dor, minha alma canta a ti, Senhor. É tão difícil quando nós estamos na dor cantar isso. Na alegria é mais fácil, a gente canta, levanta a mão e, né, faz um monte de coisa. Mas na alegria você não tem vontade de nada. Na dor, aliás, você não tem vontade de nada. Então na alegria e na dor, quando nós começamos a cantar, aquilo começa a mover. Às vezes você começa a cantar bem devagarinho, se põe louvor, aquilo vai movendo o teu coração, aquilo vai movendo e começa a atmosfera do lugar onde você está. A atmosfera começa a mudar. Então mude a atmosfera do local, mude a atmosfera da sua casa através do louvor. Mude a atmosfera através do louvor. Porque como nós cantamos aqui, canções são armas. Canções são armas para nós guerrearmos. Sabe? Talvez você não está passando por isso, por esse momento de baixa. Talvez você esteja em alta, mas aqui agora tem ferramentas para que, se você chegar a isso, você lutar contra. Mas talvez você esteja passando por isso. E eu quero te convidar nessa manhã para que você se autoanalise. Senhor, será que eu estou passando por isso? Será, Senhor, que como está a minha fé, está tão baixa, está tão em dúvida. Talvez você está sentindo assim: Deus, cadê a tua presença? Está tão distante. Deus, por que eu estou me sentindo assim? Sabe, Deus, Ele quer um relacionamento bem profundo conosco. Mas tem coisas na nossa vida que nós trazemos e transferimos para Deus. Um dia eu estava falando com Deus, estava orando e falei assim: Senhor, o Senhor já fez tanto na minha vida, o Senhor tem feito tanto. Mas, Pai, parece que tem alguma coisa que impede. Parece, Senhor, que tem alguma coisa que ainda me deixa distante. Eu tenho esse acesso, Deus, mas não é isso. Eu falei: Senhor, traz à minha memória aquilo que me afasta de Ti. Se há alguma coisa. E Deus foi tão bom, o Espírito Santo foi tão bom, que no mesmo momento Ele me levou a uma cena.
de algo que tinha acontecido comigo, mas não tinha sido nada demais. Mas aquilo me levou a pensar assim: Deus me ama, mas eu não sou tão importante para Ele. Eu não sou tão importante, por isso que Ele às vezes não fala comigo. Por isso que às vezes Ele não me responde. Não, o Senhor te ama. O Senhor está do seu lado. Deus trabalha todo o tempo a nosso favor. Deus trabalha todo o tempo ao teu favor. Deus trabalha todo o tempo. Nós é que não percebemos. É como um pai numa casa onde o filho quer algo que a sua sobrevivência não depende daquilo, mas ele continua provendo, ele traz o alimento, ele traz as vestes, mas o filho não reconhece. E nós às vezes somos assim. Deus está nos alimentando, Deus está provendo, mas nós não reconhecemos. Sabe, Deus, em alguns momentos, Ele não vai nos responder, porque nós estamos passando e Ele já nos ensinou e Ele quer que nós colocamos em prática aquilo que Ele já nos ensinou, mas Ele está olhando. Não é que Ele nos abandonou, Ele está olhando. Os olhos dEle estão sobre nós. Muitos momentos nós queremos que o Senhor venha e mova em nós, mas da maneira que queremos. Porque nós entramos em práticas até mesmo religiosas e achamos que Deus só move daquele jeito. Deus quer mostrar para você a multiforme graça dEle. Deus quer mostrar como Ele age. Deus quer mostrar a graça dEle de maneiras diferentes. Não só da maneira que você espera. Não espere só por isso. Ele não te abandonou. Você pode ficar em pé? O único que Deus teve que virar as costas e abandonar foi Jesus na cruz, por causa do pecado. Foi Jesus, porque naquela hora da crucificação, a ira de Deus estava sobre Ele. A ira de Deus, que era contra mim, contra você, estava sobre Ele. E nesse momento, o Pai teve que virar, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E nesse momento, o Senhor virou as costas para Jesus. Sabe por quê? Para que hoje Ele não virasse as costas para cada um de nós. E Ele está aqui. E Ele está aqui. Sabe, muitas vezes você quer o colo de Deus. Então se coloca no colo de Deus. Deus quer te dar colo. Deus quer te dar colo. Ele quer te pegar no colo. Ele quer caminhar com você. Ele quer estar em alta. Ele quer levar a tua vida em alta. Ele quer levar que você esteja numa constância com Ele o tempo todo. Não pegue essas mentiras. Não acolha essas mentiras que vêm no teu coração. Não acolha essas mentiras que vêm na tua mente. Deixa que o Senhor revele as verdades. As verdades de Deus na tua vida. Pai, Tu és tão bom. Tu és tão maravilhoso, Senhor. E nós somos gratos, Pai, pela Tua bondade em nós. A Tua bondade que vem sobre nós. Somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Somos gratos, Senhor, porque por mais que às vezes nós não vemos, o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa. Talvez, Senhor, muitos de nós tenhamos feito aqui como o salmista e falado: Senhor, Tu me abandonaste. Talvez, Senhor, alguns estão sentindo abandono, Senhor. Alguns estão sentindo longe de Ti. Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Vem com a Tua revelação, Pai, sobre cada vida, sobre cada um que está aqui, sobre cada um, Senhor, que está nos vendo, está nos assistindo. Vem, Espírito Santo de Deus.
Vem, começa a mover, começa a mostrar que Tu não estás longe, que os Teus olhos estão sobre nós, que Tu estás no trono e Tu já escreveste a nossa história. Pai, mostra, Senhor, o que somos, aquele que não sabe o que Ele é em Ti. Mostra, ó Deus, a cada um de nós, revela, Senhor, aquilo que precisamos. Pai, passamos por momentos tão difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento, ó Senhor. E neste momento, Senhor, vem, Senhor, e revela-se a nós. Revela, Espírito Santo de Deus, a cada um de nós. Revela, Senhor, o quanto somos amados, que somos escolhidos, fomos escolhidos em Ti antes de todas as coisas. E Pai, nos dá o senso, Pai, de pertencer a Ti, o senso, Pai, de sermos Teus filhos, o senso, Senhor, de sermos amados, de sermos assegurados em Ti, Senhor. Pai, porque em Jesus nós somos seguros. Em Jesus, Pai, nós somos seguros em Ti, Pai. E nós agradecemos, bendizemos e louvamos o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor, ministrando a nossa mente, ministrando o nosso coração, ministrando o nosso espírito, Senhor. Que possamos, Senhor, ver, ó Deus, em momentos, Senhor, onde muitas vezes, Pai, os Teus filhos não viram a Tua mão. Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Como muitas vezes, ó Pai, eu não vi.